Monique Fernandes escreve e fala assim: Padre Fábio, meu irmão pretende fazer a cirurgia de vasectomia. Ele está casado há pouco tempo e ele e a esposa não querem ter filhos. Seria pecado um homem saudável fazer uma cirurgia tão drástica? Desde já, obrigado. Obrigada. Monique, a vasectomia é uma cirurgia que de alguma maneira mutila, né, a capacidade humana dessa reprodução, que é um dom de Deus. Primeira coisa, o casal tem todo o direito de dizer que não quer ter filhos agora, neste momento da vida. Agora, por favor, utilize dos métodos naturais para isso, né? Para que fazer uma mutilação dessa? Para que mutilar a sua capacidade de ser homem, se você pode, junto com a sua esposa, controlar bem, através de uma orientação médica? A mulher, é interessante, gente, como muitas vezes nós estamos indispostos ao movimento natural do corpo. Por quê? Porque se você quiser observar as regras naturais do corpo, você tem que ter disciplina. Mas como a gente não quer disciplina, a gente corre para o recurso artificial. Por que as mulheres têm tanto medo dos métodos que são naturais, que nem mesmo a pílula anticoncepcional precisa ser usada na prevenção de filhos, no caso? Não estou entrando na questão médica, porque eu não sou médico e eu não entendo. Não quero falar bobagens aqui. Quero falar apenas de uma dimensão que me toca, que é a questão da disciplina. Não quero ser mal entendido. Não estou me opondo à ciência, não estou me opondo a nenhum desenvolvimento científico que tenha indicado a pílula anticoncepcional para tratamento disso ou daquilo, que a gente sabe que muitas mulheres utilizam do anticoncepcional para outras formas de tratamento. Não se trata disso. Eu estou falando em evitar filhos. Por que muitas vezes nós corremos dos métodos naturais? Porque todo método natural exige disciplina. Então tem lá, a mulher pode ter o conhecimento do seu corpo e administrá-lo. Isso é dom de Deus. Ah, padre, mas eu sou toda desregulada. Eu acho que há uma forma de você entender até o que em você é desregulado. O problema é que às vezes, minha gente, nós não queremos a restrição de absolutamente nada. É impressionante como nós corremos para os recursos artificiais justamente porque a gente não quer o comprometimento com a disciplina. É igual como nós vemos, a gente vê crescer isso o tempo todo entre nós. A pessoa quer ficar forte, aí ela quer ganhar 10 quilos no intervalo de 2 meses. O que ela faz? Ela se entope de anabolizantes, que são hormônios sintéticos produzidos em laboratório, semelhantes ao hormônio que o ser humano produz, só que isso já tem um nome até popular, que se chama o quê? Bomba. Porque o que esses hormônios fazem com o corpo do rapaz, com o corpo da moça que toma? Ele provoca uma intoxicação do fígado, dos rins. Tem drogas que são altamente hepatotóxicas. Eu me lembro que quando eu passei pelo meu processo eu tive uma hepatite muito brava, né, há um tempo atrás. Eu me lembro que quando eu fui na hepatologista, uma médica de São José dos Campos, ela falava assim: não, padre, tratei um jovem, eu tive uma hepatite medicamentosa, eu estava tomando, achando que eu estava tendo uma artrite, não. Eu estava prejudicando o meu fígado com aquele medicamento todo e quase morri por causa disso. E aí ela estava me dizendo: padre, atendi um rapaz, um cadete da aeronáutica, que faleceu aos 19 anos por causa do uso de anabolizantes. Então veja bem, a pessoa quer ficar forte, então vai lá viver a disciplina, que cria músculo. Disciplina cria músculo. Disciplina faz com que você, ao fazer o exercício, a atividade física provoca o que na musculatura? Aquilo que eles chamam de microlesão. Então, porque ela está uma lesão tão pequenininha, no momento que você faz o exercício, que você levanta o peso,
que o seu organismo recruta proteína, enzimas e tudo que você come de maneira saudável, o carboidrato, a proteína, as vitaminas, os minerais, o seu organismo puxa aquilo e o seu músculo reconstrói mais forte. Então, quando você vê um rapaz forte que construiu aquela musculatura de maneira natural, ele tem uma musculatura toda cicatrizada, porque ela era fraquinha. A partir do momento que foi exercitando, ela foi ficando mais volumosa, porque ela foi ferida com o esforço. Não é aquela lesão que nos impede de fazer o exercício no outro dia, não. Estou falando daquele exercício que é feito de maneira correta, que provoca o organismo a crescer. Agora, a ciência nos diz que com disciplina, alimentação correta, o exercício bem feito, noites de sono bem dormidas, o ser humano constrói aí de 2 a 3 quilos de massa magra por ano. Aí o outro ganha 10 em um mês. Veja bem, na busca de um resultado que não nos peça esforço, nós somos capazes de matar o nosso organismo. Minha gente, e esse pensamento que prevalece muito nos dias de hoje, tem matado muita gente, sim. Só que a gente não fica sabendo, não é noticiado. As pessoas morrem por causa da pressa. Por exemplo, o uso de anabolizantes é uma coisa seríssima pelo Brasil todo, pelo mundo todo. O uso de anabolizantes é muito frequente em adolescentes que querem ficar forte da noite para o dia, porque começam a frequentar a academia e ficam envergonhados porque são magrinhos e aquele rapaz é forte e ele fica olhando para ele, fica com vergonha de usar a camiseta para poder treinar. Então, o que ele faz? Usa o anabolizante para acelerar, para ele ficar parecido com o outro, só que por dentro ele está matando o organismo, ele está adoecendo o organismo. Tudo isso a gente faz. O ser humano é capaz de automutilar-se quando ele não é capaz, quando ele não tem a disciplina do método natural. É igual emagrecer. Tem gente que faz uma lipo por ano. Isso é um absurdo. É uma intervenção artificial para poder evitar a mudança de um comportamento. Cirurgia plástica, minha gente, não é brincadeira. Nós não podemos encarar a cirurgia como eu vou lá agora, vou limpar tudo, Cuidado. Você tem todo o direito de querer estar bem, de cuidar da sua saúde, mas não faça com que o artificial retire você do compromisso de mudar de atitude. De nada vale você ir lá fazer uma lipo se você não muda o seu comportamento, o seu jeito de se alimentar, se você não insere uma disciplina no seu dia a dia de uma atividade física, porque senão você vai ficar utilizando-se de métodos artificiais até o momento em que seu organismo não aguenta mais. Tudo na vida, quando a gente quer o artificial, quando a gente evita a disciplina dos métodos naturais, nós corremos o risco de comprometer a nossa saúde. E a gente se ataca, a gente se agride. Aqui nesse caso, quantos casais você vê, a gente encontra por aí, que não tem a menor disciplina com a vida sexual, como se o sexo fosse acabar, né? Aliás, eu acho que você tem até que economizar para o prazer durar a vida inteira, né? Quantas vezes você encontra casais que já não aguentam mais olhar um para a cara do outro? Claro, namoraram 3, 4 anos, já transavam frequentemente, casaram, já não tinha mais nenhuma surpresa a mais. E é interessante que a preservação do mistério do corpo, ela vale até para quem está casado. Isso prolonga o prazer, isso prolonga a satisfação. O outro é um mistério. O sexo não pode ser banal. O sexo tem que ser, na vida do casal, um acontecimento preparado, festejado. Um gesto que não pode ser rotineiro e banal. Eu acho que até que usar o método natural de você, mulher, ter conhecimento do seu corpo e colocar essa disciplina na vida sexual de vocês, ajuda até mesmo o prazer
de vocês como casal, que é direito de vocês. Vocês se casaram. Então, o uso desses recursos, ele é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Por isso que é tão difícil a gente falar, é proibido, pode, não pode, porque vai além, não é verdade? Você, Cristian, você que é casado, você sabe muito bem disso. Não é só proibir ou liberar. São muitas outras coisas que estão por trás de tudo isso. Eu tenho muito medo que nos nivelem por baixo, como se nós não fôssemos mais capazes, nos dias de hoje, de viver qualquer forma de restrição. O ser humano não pode ser tratado assim. Nós não podemos agora mentalizar isso e ficar disseminando essa história de que nós não nascemos para o sacrifício, que tudo tem que ser fácil, que nós não podemos mais sofrer. Que história é essa? O sofrimento ainda continua tendo o seu lugar, a restrição continua tendo o seu lugar na formação do caráter. Quem não se coloca, quem não se aplica na disciplina, na regra, corre o risco de perder-se de si mesmo. Corre o risco de virar um mulambo humano, viu? Então, fazer a cirurgia da vasectomia não tem jeito. Você está mutilando-se para evitar a disciplina. Eu, particularmente, sugiro que vale muito mais você administrar a sua capacidade de ser disciplinado com sua esposa na vida matrimonial, mesmo porque também os anticoncepcionais provocam muitas desordens nas mulheres. A gente sabe disso. É claro que existe uma indústria farmacêutica que não quer que isso seja refletido. O artificial rende dinheiro, e muito dinheiro no mundo. Minha gente, quantos remédios são produzidos? E a cura para aquela doença já até foi encontrada, mas ainda seguram. Por quê? Porque aquele laboratório ainda quer ganhar muito dinheiro vendendo o remédio para tal doença. Porque se apresenta a cura, quebra, né? São os acordos que nós não sabemos que existem e que sempre estão considerando a incapacidade do humano de ter disciplina. Vamos facilitar a vida das pessoas. Eu não sou contra isso. É bom a gente ter a vida facilitada naquilo que pode. Mas cuidado para você não querer facilitar aquilo que não pode ser facilitado. Porque é disciplinar. Existem situações na nossa vida que são naturalmente disciplinares. É como você sentar-se à mesa e você saber que você tem um compromisso com aquela comida. É responsável a maneira como você comporta-se diante do alimento. Porque aquele alimento, ele é fonte de prazer, mas ele é antes disso, fonte de vida ou prejudicador da saúde. Muitos alimentos, a gente sabe, que são nocivos para a vida humana, para o organismo. O tal do refrigerante, por exemplo. Existem pessoas que estão viciadas no refrigerante, como eu já fui um dia. Minha gente, eu tomava 2 litros de coca todos os dias, era sagrado. Até o dia em que o médico falou para mim assim, não há possibilidade de ter vida saudável tomando 2 litros de refrigerante por dia. Então eu tomei consciência e procurei fazer o meu caminho. Eu nunca mais tomei uma gota. Você acha que eu não sinto vontade? Eu olho para aquela infeliz geladinha, até suadinha, né, em cima da mesa. Meu Pai de misericórdia. Claro que eu sinto vontade de tomar aquele refrigerante. Agora eu sei que se eu tomar um copo, vai virar de novo. Eu não quero isso. Então eu prefiro me adaptar à restrição, porque eu sei que quando eu aceito um alimento como parte do meu dia a dia, eu estou permitindo os malefícios dele em mim. Quando eu me utilizo de um recurso artificial para me retirar da minha disciplina, eu estou correndo o risco de perder
as rédeas de muitas outras coisas. Porque se a gente não consegue ser disciplinado diante de um alimento, diante de uma mesa cheia, a gente vai ser disciplinado diante de quê? Não é? Se na vida do casal não existe a regra, que outras regras nós saberemos obedecer? Se você não é fiel ao seu próprio corpo, às regras do corpo, como é que você vai querer ser fiel a outras realidades? Então tudo está costurado. É um pacote só, né? Nós somos seres humanos na totalidade. A minha realidade humana é feita de um todo, que eu não tenho como separar uma coisa da outra. Eu tenho que me analisar na totalidade. E por isso que é tão importante a gente descobrir, será que esse remédio é meu amigo ou não? Já que a gente começou falando de amizade, né? Será que esse alimento é meu amigo? O que da vida que eu estou permitindo vir para fazer parte de mim, será que isso são meus amigos? Uma maçã, por exemplo, ela é amiga para minha voz. Já um chocolate antes de cantar, não. Toma um iogurte e vai cantar meia hora depois para ver. Come uma barra de chocolate e vai tentar cantar meia hora depois. São alimentos que eu gosto, mas eu sei que eu tenho que ter a disciplina antes de cantar, eu não posso tomar. Quantas vezes eu vejo lá dentro do camarim, que às vezes as pessoas preparam com tanto carinho para mim, tem iogurte, tem chocolate, são todos meus inimigos naquela hora. Churrasco é bom, mas ele é inimigo da gente à noite. O organismo já vai sofrer, porque você vai dormir e o pobre do fígado, o pobre do estômago estão lá, coitado, tendo que trabalhar também, querendo dormir junto com você e não pode, porque você entupiu. Comeu umas 10 pizzas e o fígado e o rim que se dane a noite toda. O bonitão deita lá na cama, dorme e nada do fígado dormir. Você já parou para pensar nisso? Que você precisa ser amigo do seu organismo? Então, o alimento que você escolhe comer à noite, ou ele vai favorecer o seu organismo ou não. Então eu decidi que eu quero ser amigo do meu fígado, quero ser amigo do meu rim, quero ser amigo do meu estômago, do meu intestino. Então eu vou buscar no meu dia a dia alimentos que demonstrem que eu sou amigo deles. Porque se chegar da noite, eu estou lá com sono e com fome, eu me permitir comer uma dobradinha com bastante mandioca frita e costelinha de porco, e aí deito para dormir, tudo bem. E o pobre do organismo que vai ter que ficar ali, noite inteira. Então uma parte sua dorme, a outra mantém-se acordada. Aí a gente não descansa direito. Acorda naquele outro dia, com aquele mau humor, né? Aquela cara de... Já viu? A gente acorda pesado. Você faz uma refeição muito pesada à noite, que você acorda pesando o mesmo tanto da refeição do outro dia. Aquele mal-estar, aquela sensação de que não dormiu direito. Claro, a medicina avançou e nos fez entender que a leveza do alimento ajuda a qualidade do sono, do descanso. Mas a gente não faz, já sabe, mas não faz. Por quê? Porque a gente olha para aquela montoeira de pizza e você não tem disposição de dizer, não, posso até estar com você, mas hoje não é o momento, essa não é a hora. É como eu ver a barra de chocolate lá no camarim e eu sentir vontade de comer e me prejudicar. Eu vou me sabotar? Se eu preciso estar com a voz limpa para falar, para pregar, eu não posso comer um alimento que venha sujar a minha corda vocal, ou que venha sujar o meu organismo, para que depois eu tenha dificuldade para fazer o que eu preciso fazer. Eu não vou me boicotar. Minha gente, na vida moral é a mesma coisa. A vida da gente é assim. Os sentimentos que a gente escolhe, as pessoas que a gente permite que entrem na nossa vida, na nossa história, os vícios que a gente vai assumindo aos poucos, tudo isso são maneiras que às vezes a gente tem de demonstrar que a gente não está sendo amigo da gente, não é? Se eu preciso de amigos que me orientem, que estejam comigo do meu lado para me ajudar a dar conta da vida, então eu preciso ter também atitudes amorosas, amigáveis.
A minha atitude, as minhas escolhas precisam ser minhas amigas. Eu não posso ser meu inimigo nas escolhas que eu faço. O que eu trago para a minha vida é demonstração de amizade ou não. Por isso, hoje antes de dormir, primeiro, não se entope de pizza nem de churrasco, já começa concreto, né? Come leve, para que seu organismo durma todo ele. Vai com essa consciência tranquila para a cama. Estou indo deitar, vou dormir, e vai dormir também o fígado, o intestino, o estômago, vai ficar todo mundo em paz. Vai todo mundo dormir comigo. E amanhã você vai amanhecer mais disposto. Mas pense também naquilo que você está trazendo para a sua vida, que possa ser um sinal de inimizade. Os sentimentos que você está nutrindo hoje, por exemplo, podem ser sentimentos inimigos. Aquela preocupação que você leva para a cama, né, é sentimento inimigo. O ódio, o rancor, é sentimento inimigo. Não pode não. Cuidado. Cuidado para que essa digestão emocional aconteça o tempo todo, nessa consciência de você olhar para a vida que você está vivendo e ser capaz de identificar se esse jeito de viver está sendo amigável. Se Deus está tendo a oportunidade de fazer em você a obra que Ele precisa. Nós somos um canteiro de obras onde Deus trabalha. Mas ou a gente é favorável a essa obra, a esse trabalho que Deus realiza, ou não. Porque Deus não nos força. Deus não nos obriga a absolutamente nada. Ele apenas mexe com a gente para que a gente seja, para que provocados por Ele, a gente permita. E se a gente permite, essa obra de Deus faz um bem muito grande, faz um bem imenso, porque a ação de Deus na nossa vida é sempre amiga. E é isso que eu lhe desejo, que você tenha a possibilidade de voltar, de reencaminhar tudo aquilo que está desfavorável a você. Modifique. Não tenha medo de fazer essa faxina tão necessária, essa reorientação, essa conversão que passa por todas as dimensões da disciplina que a gente precisa ter. Quem sabe Deus esteja precisando mexer na nossa vida a partir da mesa que a gente põe. O alimento que você prepara para o seu filho, se ele tem menos gordura, se ele é mais saudável, você está demonstrando de maneira muito concreta o amor que você tem ao seu filho, educando-o para que ele saiba alimentar-se corretamente, para que ele tenha uma saúde, para que ele saiba cuidar-se de maneira natural, para que depois ele não tenha necessidade de tantos recursos artificiais que muitas vezes nos matam, que muitas vezes nos retiram a inteireza. Obrigado pelo seu carinho, que Deus te abençoe muito, que Deus te proteja e que Ele cerque a sua vida de realidades amorosas e amigáveis. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.